deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Que todavia, que todos os dias você possa se alegrar no Senhor, porque Ele está aí contigo. Por mais que os dias tenham sido turbulentos, mas saiba que o Senhor está aí contigo. Uma boa noite e que você possa ser muito bem-vindo ao nosso culto e que o Senhor está aí com você. Amém?
abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Oh, Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Aleluias. A mesa está preparada, tem um lugar de honra para Ele. Ele é o dono da mesa, Ele é o dono do jantar, Ele é o dono da casa, Ele é o dono de tudo. Com Ele a mesa, tudo é diferente. Tem muito a ver com o que nós vamos refletir hoje à noite, essa música. Embora tenha uma intenção muito maior para Emaús, a minha ideia é trabalhar com você hoje numa reflexão de uma mulher que entra num jantar de penetra. Nem convidada foi, mas ele estava lá. Ele estava lá. E ao contrário do que cantamos aqui, ela não sentou de frente para ele, ela não olhou para ele. Tudo que ela tinha diante dela eram os pés de Jesus dobrados.
Mas sabe o que é o interessante disso? É que ele estava lá. Ele estava lá. O convidado principal, o mais importante do jantar, o mais importante à mesa, estava lá. E é ele a quem nós convidamos hoje à noite. Semana que vem, nós comemoramos a ceia de Páscoa. A ceia e a ceia de Páscoa. Onde refletiremos acerca da mesa preparada por Ele, que em um tempo era servido no menu principal, ervas amargas, pães asmos e vinho não fermentado, mas que num outro tempo, Ele mesmo foi servido. Que Ele não falte à sua mesa hoje à noite. Que Ele não falte à sua casa hoje à noite. Que o mais importante dos convidados não falte em nossas vidas, para a glória dEle, o Cristo encarnado, que morreu, ressuscitou e continua entre nós. Nós queremos Te louvar hoje à noite, Pai, porque sabemos que a Tua presença está em nosso meio. Mas nós queremos também pedir para que o Senhor continue, Pai, conosco, continue nas nossas casas, continue nas nossas empresas, nos nossos negócios, nos nossos trabalhos, continue conosco. Porque se o Senhor não estiver por perto, será um grande fracasso as nossas vidas. Se o Senhor não estiver, Pai, na igreja, ela não passa de paredes e de um edifício, como qualquer outro edifício. Que o Senhor não estiver em casa, a nossa casa não passa de uma casa xoxa, sem graça. Continua conosco, a mesa, a cama, no sofá, em todos os lugares. Que tudo seja para a glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus.
esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Que você possa hoje à noite agradecer a Deus, porque Ele venceu a morte. Ao contrário de alguns deuses com D minúsculo por aí, o nosso não está morto. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele está entre nós hoje à noite. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Em um tempo tão difícil que estamos vivendo, em que o que mais se ouve hoje e o que mais se vê em redes sociais e noticiários são mortes. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E aqueles que se foram, infelizmente, os que foram com Ele, estarão com Ele por toda a eternidade. Nós queremos Te louvar, Senhor, mais uma vez por essa noite, por Tua presença em nosso meio, pela convicção que temos que o Senhor está entre nós, por saber que o Senhor está vivo. Nós queremos Te agradecer e pedimos mais uma vez, siga conosco, continue conosco, agora também falando aos nossos corações através da mensagem do Senhor, da palavra do Senhor. Que seja para a Tua glória tudo que fizermos hoje aqui, em nome de Jesus, amém, 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 irmãos, glória a Deus. Eu espero que o Senhor já tenha falado ao seu coração, através das canções. Ele vai continuar falando agora, através da sua palavra também. Nós estamos na sequência da nossa série Relevantes, e hoje, por uma razão assim, muito especial, foi pensado em mais um tema relevante. E o tema de hoje é exatamente reputação. Reputação. Um tema que divide opiniões, um tema que levanta grandes discussões, até mesmo bíblicas, mas um tema que tem tomado o coração de muita gente. Me lembro, em um determinado evento, que fui com alguns atletas, com jogadores de futebol renomados, jogadores de Copa do Mundo, e que infelizmente eu não posso falar o nome aqui, como eu queria, né? Mas por uma série de questões, dentre elas, porque eles eram crentes. Eles eram crentes. No vestiário, antes da partida, eles se reuniram ali, eu estava perto,
E um deles puxou a fila dizendo, olha, a gente tem que dar tudo de nós hoje aqui, e outro, hein, tem que ficar preparado para tudo que pode acontecer, porque nós não podemos manchar a nossa reputação. Mas como assim? Se a gente perder hoje aqui, se a gente levar de um monte, se tomarmos muito gol, a nossa reputação vai ficar manchada. Como é que as pessoas vão enxergar campeões do mundo levando uma surra dessa aqui? Não vai ser bom para nós. E eu fiquei pensando, falei, nossa, foi Deus que deu a habilidade de serem jogadores de futebol. Foi Deus que deu a chance de chegar onde chegaram. Foi Deus que os levou onde eles conseguiram estar. E agora estão preocupados com a imagem deles. Não é nem com a imagem de Deus, é com a imagem deles. A reputação tem sido um objeto de grande obstinação por parte de muitas pessoas. O que importa é a imagem que será construída e o que vão perceber a partir de você do que qualquer outra coisa. Vale qualquer coisa para se manter bem ou para manter a boa imagem com aqueles que estão à sua volta. E eu falava hoje com uma menina sofrendo com o pai em condições bem difíceis, e ela dizendo que não pode esboçar tal medo de perder o pai, porque como é que alguém vai olhar para mim e esperar de mim, que sou uma cristã, que estou com medo de perder o meu pai? Não, ela não pode ter medo de perder o pai, ela tem que estar firme. Ela tem que acreditar sempre. Acreditar sempre não significa que eu não tenha medo. Mas há uma imagem a ser zelada de que, essa aqui, a reputação está dizendo que eu não posso ter medo e que eu não posso expor que o meu coração está fragilizado. Quando o próprio Cristo teve o seu espírito perturbado ao ponto de dizer ao Pai, Pai, se for possível, me tira dessa aqui. A gente não pode ter. Não, deixa. Reputação é uma palavra original do latim, obviamente, né? E não é o filme Bop, tá, Jamão? Todo mundo lembra dele? Não é ele. Mas ela tem um significado, tem vários significados, são várias, mas eu trouxe um aqui. Reputação é a opinião, ou mais tecnicamente, uma avaliação social do público em relação a uma pessoa. Reputação é a opinião pública em relação a uma pessoa. Há um interesse e uma preocupação grande em estar bem posicionado com o que as pessoas vão dizer, com o que as pessoas têm sobre mim e sobre você, do que com o próprio Deus. E a gente esquece que Deus é o único que conhece o nosso coração. Ele sabe que nós estamos enganando, inclusive, aqueles que nós estamos vivendo socialmente. A Bíblia conta a história, narra uma história bem interessante. No meio dessa história tem uma parábola, e eu já contei sobre essa parábola na nossa série de parábolas um tempo atrás. Mas conta a história lá em Lucas 7:36 até o número 50, verso 50. Uma história que tem alguns personagens principais, dentre eles Jesus, Simão, o fariseu, tá? Fariseu, e uma pecadora que nem sabemos o nome, que alguns sugerem ser uma prostituta, outros sugerem ser uma adúltera,
O fato é que era uma mulher pecadora. Esse era o adjetivo, o melhor adjetivo encontrado para mulher, uma pecadora. Essa era a reputação da mulher. Aliás, há três pessoas aqui com reputações diferentes. Jesus, que nessa ocasião ainda estava vivendo já a fase pós-popularidade, sua popularidade dada aos seus milagres. A reputação de Jesus em questão era um homem que fazia milagres, e para alguns a certeza de que ele era o Messias esperado. Mas para um outro tanto, esse cara é um falastrão, é um mentiroso, é um herege. Tem um outro homem, o Simão, um fariseu ortodoxo, que tinha a reputação, a imagem de ser um homem que defendia com unhas e dentes a lei e tudo que estava escrito nela. E uma pecadora, que tinha a imagem de ser ou uma prostituta ou uma adúltera, mas o fato é que era uma mulher desprezível pela sociedade. Esse era o quadro de três pessoas, de três personalidades, com reputações diferentes dentro de uma casa. Tinha mais pessoas, tinha outros fariseus, tinha outros penetras, né, que foram ali, porque era muito natural alguém de posses, de bem, quando dava-se um jantar público, esse jantar passava a ser como, quase que uma peça teatral, onde pessoas vinham até a porta simplesmente para ver o que acontecia lá dentro. Mas nós vamos focar aqui em dois deles, com um intermediário que era o Jesus, um sendo o anfitrião daquele banquete, o Simão, e a mulher, que por ser uma daquelas pessoas que participavam, que estavam para ver aquele grande teatro, ela acaba entrando, furando o bloqueio e chegando exatamente onde Jesus estava. Capítulo 7, verso 36 de Lucas, diz o seguinte: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, bem aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas e depois os enxugou com seus cabelos. E beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado Jesus, disse a si mesmo, ele falou só para ele: ah, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. A gente já ouviu muito isso aí, alguém dizer, esse tipinho de gente, aquele ali é um tipinho, hein? O fariseu disse isso. E então lhe disse Jesus: Simão, imagina o choque. Ele falou só para ele, imagina o choque. Ouviu, Simão? Preciso te dizer uma coisa. Mestre, diz aí. 2 homens deviam a um certo credor, e um lhe devia 500 denários, e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amarás mais? E Simão respondeu: suponho aquele a quem foi perdoado a dívida maior, mestre. Julgou bem, disse Jesus. Acertou. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa, Simão, mas você não me deu água para lavar os pés.
Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo sequer, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama, Simão. E então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. 3 personagens principais, 3 histórias, mais 3 tipos ou 3 reputações aqui descritas. A história aqui, ela tem vários meandros, várias linhas, mas é importante a gente olhar para um contexto que tem a ver com a época, que tem a ver com costumes judaicos, que tem a ver com o que aconteceu provavelmente naquela noite, naquele jantar, naquele início de noite. O banquete foi na casa de um fariseu. E alguns devem estar se perguntando, como é que Jesus participa de um jantar à mesa de um fariseu com essa reputação, com esse tipo de reputação? Tem um grande indicativo de que o Simão judeu ultra-ortodoxo, aquele bem ranzinza, que pertencia à seita dos fariseus, e que mesmo que Jesus não fosse ou não pertencesse à mesma organização, instituição dos fariseus, ele era um judeu, assim como os demais. E por isso, aceita o convite. E por isso é convidado por ele também. Diz que na cultura judaica do primeiro século, a refeição era um símbolo de união, amizade e comunhão. Por isso que nós crentes até hoje preservamos isso. Comunhão tem sempre comida, né? Eu poderia até mudar isso de comunhão para comilão, para comilança. Porque comunhão sem comida não é comunhão, né, Jamal? Comunhão sem comida não é comunhão. E de fato, primeiro século aqui diz que na cultura judaica a refeição era um símbolo de união, amizade e comunhão. E que uma pessoa só se assentava à mesa com outros homens se considerasse amigos. Portanto, se você diz que é meu amigo, mas nunca me chamou, nunca convidou para um jantar e pagou, não é meu amigo. Eu tenho alguns que já fizeram isso, mais até. Mas se não é, se não fez, não é. Tira o meu nome da lista de amigos seus aí, seu. Se nunca me convidou para comer, então tá fora. Tem um teólogo judeu francês, né? Claude Filion, que ele diz que dentro dos costumes judaicos da época, o lar era não era um recinto isolado. Que isso quer dizer? Quer dizer que todo homem abastado que dava-se um banquete como esse, ele era também meio que obrigado a abrir as portas da sua casa para outras pessoas participarem. Mas a maioria das pessoas que participavam, se não era o convidado para sentar à mesa, ele apenas participava do que estava rolando ali dentro. Era uma sala teatral, com entrada franca. E deve ser muito ruim ficar olhando alguém comer. Um baita de um banquete. Mas não tinha porta fechada, pode chegar, pode vir. Alguém às vezes se compadecia e
dava uma migalha, um pedaço de pão que sobrava para alguém que estava ali, porque a maioria das pessoas que frequentavam eram sempre os desprezados, os sucateados, os que estavam à mercê, pobres, moradores de rua. Os curiosos até podiam entrar, mas só para observar o movimento. Imagina se fosse hoje assim, já não ia dar, né? A gente que vive em apartamento, o porteiro já ia barrar. Não vai dar. Não vai dar para o senhor entrar, não. Você vai ter que esperar daqui cair um pãozinho lá do 10º andar. Mas como tinha muitas pessoas ali, o dono da mesa, o dono da casa, o anfitrião, logo depois de servir os seus convidados, aí ele ordenava que mandasse alguma coisa para aqueles que estavam ali comerem também. Os banquetes aconteciam no momento da noite e tal, e aí vai e a gente segue. Nesse jantar específico, uma mulher fura o bloqueio. Ela também foi para participar, para ver o movimento, mas ela sabia que Jesus estaria ali. E a reputação dela era de uma mulher pecadora, provavelmente uma prostituta ou uma adúltera, que era condenável para a época e merecedora de morte. Ela vai àquele jantar. Vamos ver o que acontece. Vai que eu consigo furar o bloqueio e me achegar e acessar a mesa. A mesa não era como as nossas de hoje, com as cadeiras altas que se encaixam na mesa, não. Naquela época era no chão, a mesa era bem baixinha, e você era obrigado a sentar e colocar as suas pernas para trás. E por isso que era muito comum, quando alguém fosse visitar uma outra pessoa para o momento da refeição, tinha-se logo na entrada água e, muito provável, um servo que lavavam os pés, porque os pés ficariam em contato com a mesa. A preocupação maior era que lavasse os pés e não as mãos, né? Embora lavava-se as mãos também, tá bom, pessoal? Mas os pés eram muito importantes serem lavados, porque eles ficariam em contato com a mesa e em contato com a outra pessoa. Os pés ficavam para trás. A mulher consegue acessar a mesa, e onde Jesus estava. Ele entrou para aquele jantar sem lavar os pés, não tinha ninguém à porta para lavar os seus pés. Não tinha ninguém para cumprimentá-lo com um beijo, que era muito comum o cumprimento de beijo entre homens, aliás, até hoje na Palestina. E eu já passei cada sufoco. Cada sufoco. Por isso que hoje eu abraço mesmo, beijo. Já beijei cada feio com as barbas gigantes. O cara queria 3 beijos, às vezes 4 beijos. E se tem muita intimidade, nariz com nariz. Meu Deus do céu. Estou fora. Mas às vezes, eu não tenho foto disso e nunca vou te mostrar. Fica tranquilo. Mas não tinha quem lavasse os pés de Jesus, não tinha quem o cumprimentasse com um beijo, e não tinha quem pingasse as gotas de óleo aromático sobre a sua cabeça, para que ele ficasse aquele clima, aquele aroma, aquele frescor gostoso no jantar. Aí entra uma mulher, com a reputação toda arranhada, destruída, quebrada, e faz exatamente aquilo que não fizeram com o mestre. Lava os seus pés, só que não com água, com choro. Talvez o seu choro tenha sido de emoção. Uau, consegui acessar o mestre. Talvez tenha sido de muita dor, porque ela vivia uma vida apartada, desprezada,
E ela está ali aos pés de Jesus, que nada fez, que não obrigou ela a sair de perto, mas continua ali com ela por perto. Ou talvez o seu choro tenha sido de que, o que esses caras estão fazendo com Jesus? Se eles soubessem, essa não foi a frase de Simão? Ah, se eles soubessem quem é essa mulher que está tocando nele. Talvez dentro do coração dela chorando, ao pensar, se eles soubessem que esse aqui não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, é muito maior que eles. Eu sei quem ele é, eu sei da reputação dele, eu sei quem ele é de verdade, e é por isso que eu estou aqui. Ela faz o que ninguém fez, e chama atenção por isso, ao ponto de ouvir uma história que certamente deixou claro aquele jantar, que ela era uma pecadora, e que aquela noite os seus pecados tinham sido perdoados, e que ela sairia dali uma nova pessoa. Reputação. Imagina se fosse um de nós, com os nossos pecados, será que a gente pensaria, opa, eu acho que eu não vou entrar nesse jantar não, o que vão pensar de mim? Como vai ser a minha reputação logo depois que eu entrar naquela sala? Eu não vou me rebaixar, eu não vou chorar aos pés de Jesus, eu não vou enxugar os pés dele com o cabelo, eu certamente não faria isso, nem o Rafa, nem a Wandra, nem o Jamal, e muitos de nós não conseguiríamos. Ela não se importou com a reputação, porque o mais importante era a imagem dela com Deus. Com Deus. Eu quero caminhar para algumas lições com você hoje à noite, que tem a ver com como é que as pessoas te veem? E como é que você reage a isso? Porque é imprescindível. Nós não temos como desassociar. Há uma imagem criada da nossa parte para com as pessoas. Isso nós não temos como desassociar. O fato é, será que isso tem tomado muito a nossa preocupação? O fato é, você sabe como as pessoas te veem? E o mais importante, como você reage a isso? Como é que a gente reage a isso? Um dia desses aí, um tempo atrás, já falei isso aqui em culto, participei de um velório e alguém disse para a filha enlutada: quem é esse pastor que usa a Bíblia no celular? Cadê a Bíblia de verdade? Será mesmo que a Bíblia sofre alteração da impressa para... Aguarde mais uns 10 anos aí, né, Ale? Vamos ver como é que tudo vai ser. Esses dias a gente comeu algo juntos aí, eu, Ale, o pessoal, e o Ale esnobou assim, né? Chegou grandão, e o cara perguntando, cartão? Todo mundo com o cartãozinho. A aproximação, e do relógio dele, trup! Que isso? Talvez a mesma pessoa do velório dizia, esse aí não é crente não. Esse aí é a favor da nova era. Lembra disso? Quem pegou essa época aí? Isso, se entrega. Nova era. E a tal da nova era, nada mudou, Jamal. Como é que a gente reage à imagem que as pessoas estão tendo sobre nós? Eu tenho pensado que a forma que as pessoas me veem
está diretamente ligado à maneira com que eu vejo Deus. A maneira com que eu estou vendo Deus e me comportando perante a Ele, certamente construirá uma imagem às pessoas. E esse é o importante. Passou disso, não quero nem saber. Crente muito preocupado com a maneira pela qual é visto pelas pessoas e se esquecendo que o mais importante é como Deus te vê. Lições importantes sobre esse ponto relevante que é a reputação. Primeiro, preocupe-se com a imagem que Deus tem de você. Preocupe-se com a imagem que Deus tem de você. E essa imagem que Deus tem sobre nós vai além do corte de cabelo, além da roupa que você veste, além disso. O texto diz que, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele, reclinou-se à mesa, sentou lá no chão. E ao saber que Jesus estava comendo na casa desse fariseu, uma certa mulher, não tem nem o nome dela aqui, que era uma pecadora, vem com o seu frasco de alabastro caríssimo. Frasco de alabastro com perfume. E se coloca de trás onde Jesus estava. Certamente ela também entrou na frente de alguém, né? Pera um pouquinho, dá licença só um pouquinho, moço, viu? Eu preciso sentar aqui. Sabe por quê? Porque ela estava preocupada com a maneira que Deus, que Cristo a veria. A maior preocupação dela não era se o frasco de alabastro que estava em suas mãos era o suficiente, se ela seria barrada, ou o que diriam sobre ela, se alguém gritaria bem alto no meio daquela sala: essa é uma pecadora, essa é uma prostituta, esta é uma adúltera. Ela não estava nem aí. Ela estava preocupada com a imagem que Deus teria dela. E a imagem que nós construímos para Deus não tem a ver com os aspectos físicos, mas internos, porque Ele é o único que conhece o nosso coração. Não adianta nada vir aqui com a roupa de ver Deus, se o coração estiver todo torto. Ele é o único que consegue nos ver por dentro. Portanto, preocupe-se com a imagem que Deus tem de você. E a imagem que Deus tem de você começa de dentro para fora. Ela não queria saber quem ela era, mas como Cristo a veria. Como Cristo a veria, uma pecadora, uma conhecida pela cidade, uma mulher que tinha a sua imagem, a sua reputação toda ruim, estragada, mas ela não estava preocupada com isso não. Uma penetra, uma que não foi convidada a sentar à mesa, desprezada, ela não estava preocupada se o choro seria muito ou seria pouco, se o cabelo dela seria o suficiente para secar aquelas lágrimas ou não. Enquanto alguns se preocupam com tudo isso, de maneira exacerbada, cabelo, roupa, estilo, corpo, com a maneira que vão me ver, eu preciso estar bem. E esquecem de como Deus nos vê. Não é o status, não é o título, é o coração. William Carey e Guilherme Carey. William Carey é o príncipe das missões modernas. Um homem que revolucionou a maneira de missões
e que hoje é conhecida como Business as Mission. Ele decidiu um dia atender o convite de Deus e foi para a Índia. E com ele foi depois uma tropa, uma equipe. E com ele se juntou pessoas na mesma visão. E sabe? Eles são responsáveis pela fundação de 26 igrejas. De 126 escolas. Com 10 mil alunos, traduziram as escrituras sagradas para 44 línguas, produziram gramática e dicionários, organizaram a primeira missão médica na Índia, seminários, escola para meninas, e um jornal na língua bengali. Além disso, o Guilherme Carey foi um dos responsáveis pela erradicação do costume sati. Sabe que costume é esse? Costume pela qual queimava a viúva juntamente com o corpo do defunto numa fogueira. O marido morreu, ela morre junto, queimada. O Guilherme Carey erradicou, acabou com isso. Ensinou que esse não era o caminho. Entre vários outros experimentos agriculturais, a fundação da Sociedade de Agricultura e Horticultura na Índia em 1820, criou a primeira imprensa, a fábrica de papel e motor a vapor na Índia, a tradução da Bíblia em sânscrito, em bengali, marathi, telugu e nos idiomas dos sikhs. William Carey fez o primeiro batismo hindu. O primeiro homem hindu convertido ao evangelho foi William Carey que fez o seu batismo. Calcula-se que William Carey traduziu a Bíblia para a terça parte dos habitantes do mundo. Alguns missionários em 1855, ao apresentar o evangelho no Afeganistão, acharam que a única versão que esse povo entendia era a língua pátio, feita em Sarampori, por Carey. Sabe por quê? Ele fez tudo isso. Ele não concorreu a nenhum prêmio Nobel. Ele não ganhou o prêmio Nobel. Muitos de nós cristãos nem o conhecemos. Pensa aí, fala a verdade. Talvez você possa dizer assim: eu já ouvi falar de William Carey, mas não faço ideia de quem ele seja, porque ele nunca se preocupou com isso. Ele sempre se preocupou com a imagem que Deus teria dele. Teve vários problemas também. Vários problemas familiares, com a sua esposa, com a sua família. Mas ele se preocupou com a imagem que Deus teria dele. A reputação traz a primeira lição para nós, que nós devemos nos preocupar mais com a imagem que Deus tem de nós, do que qualquer outra pessoa. Segundo lugar, a melhor reputação é irmã gêmea da verdade. A melhor reputação é irmã gêmea da verdade. O texto diz que, chorando, começou a molhar-se os pés com as suas lágrimas, e depois os enxugou com seus cabelos, e beijou-os e ungiu com o perfume que ela havia trazido. Essa mulher pecadora entendeu que a verdade era a melhor forma de mostrar a sua reputação. E que, traduzindo para nós hoje, reputação boa, ela é irmã gêmea da verdade, é igual, tem que ser verdadeira. Não é imagem apenas para conquistar alguém, não é imagem apenas para ficar bem na foto, na fita.
é verdade. Não adianta criar imagem, não adianta inventar, não adianta fingir, precisa ser de verdade. Contra a verdade não há nenhum tipo de embate. Contra a verdade não há nenhum tipo de embate. Não dá para brigar. A verdade é verdade. Se entrar numa briga com a verdade prevalece. Ela ganha, ela é forte. Há uns dias atrás, ouvindo uma música, não lembro aonde, mas eu ouvi o pedaço da música que estava tocando, não sei se foi no mercado, mas na hora opa, não, essa de verdade, eu não sei quem canta. E a música dizia, eu estou só preparando porque vem chumbo grosso. Casado vivendo um amor fingido e solteiro apaixonado. Se souber, me mande quem canta. Casado vivendo um amor fingido e solteiro apaixonado. Eu falei, verdade? Um monte de solteiro apaixonado e um monte de casado fingindo estar apaixonado. A reputação é a irmã gêmea da verdade. Tem que ser igual. Eu preciso dizer de novo a você que está participando desse culto aqui. Se você, mulher, tem vivido uma mentira dentro da sua casa, tem vivido um abuso dentro da sua casa, tem vivido violência dentro da sua casa, denuncie. Ah, pastor, mas eu quero tentar arrumar antes. Tá bom, eu estou aqui. Pergunta para ele aí, se ele quer. Se ele quiser, eu estou aqui. Se ele não quiser, denuncie. Mas não dá para viver mentira. Não dá para fingir. Não foi isso que Deus reservou para nós. Não foi isso que Deus reservou para você. A reputação é a irmã gêmea da verdade. Não venha com esse papinho, não, mas se eu denunciar, como é que vai ser a minha imagem na sociedade? Vai ser uma imagem de uma mulher corajosa e séria, que inibiu de outros fazerem o mesmo. Deus não quer isso de nós. Viva a verdade. Viva a verdade. Tanto como indivíduos, como igreja, viva a verdade. Eu tenho procurado viver a verdade como igreja, como organização, mas também como organismo. A gente tem falado de temas e assuntos aqui que dificilmente ouve-se em púlpitos por aí. Mas eu não quero saber o que ouve-se por aí, eu quero saber o que nós temos para tratar aqui. Eu quero saber qual foi a razão de Deus nos ter trazido, nos ter colocado aqui como organização, como Igreja do Nazareno em Santo André, há 57 anos. Qual a razão da gente estar aqui? Ou a gente vive a verdade, de sermos igreja. Você viu o que o William Carey fez aqui na Índia? Ele não só fundou a igreja, não. Trabalhou com escola, com alunos, com imprensa, ele entrou na sociedade, porque essa é a função da igreja. Enquanto a gente ficar só focado nos montes e se esquecer dos campos, e não há mal nenhum nisso, por favor, mas nós precisamos equilibrar, nós precisamos ser
de verdade na sociedade que nós estamos inseridos. Enquanto não denunciarmos os abusos, enquanto não denunciarmos a violência sexual infantil, enquanto não comprarmos crianças que estão sendo levadas para o consumo sexual, nós não estamos sendo igreja. Nós precisamos ser igreja. E por isso que esse cara que escreveu essa música, eu não sei quem é. Já achamos, produção. Mas não coloque aí, por favor, não coloque. Você precisa viver a verdade, eu preciso viver a verdade, nós precisamos viver a verdade. E a verdade não tem nada a ver com roupa, tá bom? É muito mais profundo do que isso. Amém ou não amém, irmãos? Amém? Amém baixo? Terceiro lugar, para finalizar aqui, tá? A reputação, se não sua, é problema de alguém. Se não sua, é problema de alguém. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado, disse a si mesmo, para ele mesmo, tá? Se esse homem fosse profeta, ele saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é esta, uma pecadora. E Jesus vai e responde, como a gente bem sabe, conta uma parábola, diz né, dos dois homens que deviam. A reputação, se não sua, é problema de alguém. Porque sempre tem alguém olhando para você. Sempre tem alguém olhando para você. O ponto é que ao olharem para você, isso glorifica a Deus ou ao diabo. Ela vai ser um problema para alguém. Para você ou para o outro. As pessoas ficam incomodadas com a maneira que você se relaciona com Deus. Chega uma mulher pecadora, se joga aos pés de Jesus, toda errada, torta, suja. E alguém lá dentro de si diz, ai, se ele soubesse quem ela é. E ela dentro de si, eu fiquei imaginando, não está na Bíblia, tá? Mas eu fiquei imaginando ela pensando, se eles soubessem quem ele é. De um lado, se ele soubesse quem ela é. Do outro lado, se todos eles soubessem quem esse homem é. As pessoas estão olhando para nós e estão incomodadas com a maneira com que nós nos relacionamos com Deus. Esse é o ponto. Se você não está incomodando as pessoas pela maneira com que você se relaciona a Deus, aí o problema da reputação está em você, não está no outro. Ela precisa causar espanto. Você, Simão, imagina Jesus respondendo, você, Simão, com toda essa sua reputação ortodoxa, não me deu um beijo, não me deu água para eu lavar os pés na entrada, não me beijou quando aqui cheguei, não ungiu a minha cabeça como de costume. Se ele quisesse acrescentar, não está na Bíblia, tá bom? É eu que estou dizendo. Se ele quisesse acrescentar, tira essa máscara aí, Simão. Essa máscara aí que a galera está usando agora aí em 2021 para o coronavírus. Você já está usando, mas está usando na cara toda. Tira ela. Tem coisas que o mundo espera de nós. Tem coisas que o mundo espera de você. O amor, por exemplo, a generosidade, a caridade, e isso a todos, não a alguns. A reputação, se não sua, é problema de alguém. Seja quem Deus quer que você seja. Faça o que Deus espera que você faça. Viva o que é para você viver e não a vida do outro.
Porque nós não fazemos nada do que fazemos para construir uma imagem melhor para alguém, mas para construir a nossa imagem com Deus, o único que nos conhece por fora e por dentro. Até porque só Ele pode dizer o que disse aquela mulher na sua última frase: os teus pecados estão perdoados. Ele te conhece por dentro, Ele me conhece por dentro, e nos reúne hoje à noite para nos chamar a atenção como nós temos olhado e reagido à reputação, não simplesmente para o que os outros veem, mas para o que Ele vê. O que Ele vê. Eu concluo lembrando que preocupe-se com a imagem que Deus tem de você. Segundo, a melhor reputação é a irmã gêmea da verdade. E terceiro, a reputação, se não sua, ela é um problema de alguém. Muito obrigado, Pai, por tratar as nossas vidas hoje à noite acerca desse tema tão importante para os nossos dias. E que a nossa grande preocupação seja em agradar ao Senhor enquanto estivermos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem para mentir, e não se arrepende pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir, e não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar. Que você descanse no Senhor. Você se preocupe em agradar ao Senhor, que você se preocupe em ter a melhor imagem para Ele, com Ele e dele em você. Amém? Eu quero te desafiar agora também para fazermos os dízimos e as ofertas. Esse é um tempo em que nós destinamos a membros da igreja. Essa é uma responsabilidade nossa. Mas você que assiste, você que é um convidado, se deseja fazer isso, você tem os dados bancários aí agora, você pode fazer transferências, Pix, tá? E fazer conforme o seu coração determinar. Faça isso agora, enquanto a gente canta mais um pedacinho dessa música também. O seu amor por mim
Amém. Senhor, nós te louvamos por esse tempo de ofertório. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Que o Senhor continue a cuidar dessa igreja, dos seus projetos e de cada membro, de cada pessoa que tem ofertado, dizimado, dado parte daquilo que tem recebido do Senhor. E que tudo o que fizermos aqui seja sempre consagrado a Ti, Pai. Com o intuito de tornar o Senhor conhecido, com o intuito de ajudar a quem necessita, porque entendemos que isso também glorifica o Teu nome. O Senhor abençoe e abra a porta de emprego àqueles que necessitam. Traga surpresas nessa área para muita gente, Pai. Esse é o nosso desejo e a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero partir agora para o final com alguns avisos importantes. Primeiro deles é que semana que vem, Páscoa, tá? É o domingo de Páscoa, e nós faremos um especial de Páscoa e ceia do Senhor, tudo junto, tá? Nós vamos mexer aqui no cenário, dar uma mudada. Convide os seus amigos, a sua família para participar da ceia e também da Páscoa conosco. Nós vamos falar sobre esse importante feriado, eu diria, né? Ou pelo menos reflexão aqui no nosso país. Alguns fazem de maneira errada, mas nós vamos olhar para a Bíblia, o que ela diz e os ensinamentos disso para as nossas vidas no tempo que estamos vivendo. Semana que vem, domingo de Páscoa, culto das 18 horas, teremos um grande especial aqui, tá? Mas no domingo também, pela manhã, nós faremos, como o ano passado, um tempo de reflexão e de oração, chamado de alvorada, tá? A ideia é a gente reviver um pouco daquele momento da ressurreição de Jesus, tá? Então eu farei isso, vai ser um especial de reflexão, via YouTube, às 6 da manhã, 6 da manhã. Se você tiver coragem, acorde domingo 6 da manhã, o domingo de Páscoa, e nós gastaremos um tempo juntos, refletindo um pouquinho e orando também, tá? O ano passado eu fiz da minha casa, junto com a Patrícia, nós faremos mais uma vez esse tempo, em que eu quero ministrar a bênção do Senhor sobre a sua vida, e reviver aquele dia em que Ele ressuscitou, e o túmulo estava vazio, continua vazio, e Ele bem presente em nossas vidas. Amém? Isso acontecerá no domingo às 6 da manhã. E no domingo à noite, às 18, o especial de Páscoa, também via YouTube. Você vai ficar sabendo de tudo durante essa semana aí, através das redes sociais e também da lista de transmissão aqui da igreja, tá bom? Esse é o meu convite para você da semana que vem. A gente vai dar uma pausa na série Relevantes por conta da Páscoa, e aí na outra semana a gente termina a série Relevantes, então, com o tema Saúde, tá bom? E aí depois a gente inicia a nova série, a série Essenciais, que tem bastante novidades, bastante temas importantes. Já vou adiantar a vocês, estou trazendo um amigo aqui, um amigo joia, professor de seminário, mestre, missionário também, e que esteve no MasterChef, o Juneu. Então ele vai estar aqui, nós vamos falar sobre o alimento que o mundo necessita, tá? Então nós somos essenciais, porque nós temos o alimento que o mundo precisa, o pão da vida. Então ele vai abordar sobre isso, e na semana que ele vier pregar, então ele vem aqui no domingo, na mesma semana, na quinta-feira, nós teremos uma Academia da Bíblia especial, onde ele falará também sobre missiologia e o pão da vida que o mundo precisa, tá? E aí vai ser aberto, via Zoom, você vai poder perguntar do programa, do MasterChef, só não vai perguntar de receita para ele, né? Vai ficar mal,
tá? Mas vai poder perguntar muita coisa sobre essa temática aí. Então, esse é um pouquinho do que vai acontecer daqui para frente, né? O pessoal de comunicação aí tem bastante coisa para fazer, hein, Karine? Tem um pouquinho, mas está chegando mais gente, né? Tem voluntário chegando aí, joia, reforço de peso, vai nos ajudar bastante, tá bom? Bom, durante a semana agora, segue normal todo o programa, o nosso Café Refil ainda em Provérbios, na quarta-feira o pequeno grupo também, e no domingo, como eu já disse aqui, Páscoa especial, tanto pela manhã quanto pela noite também. E quero reforçar a campanha que começou semana passada, campanha de oração, tá? Lembra da campanha de oração que a gente fez um ano atrás? A gente vai voltar com ela. Aliás, voltamos com ela, tá? Eu espero que nessa semana já tenha começado para você. Todos os dias, às 9 da noite, na sua casa, você e sua família, você vai orar por um motivo especial, principalmente sobre o que nós estamos vivendo agora, tá? E também a campanha de oração às 6 da manhã também, só que dessa vez, quinta-feira, não mais quarta, mas quinta-feira, logo cedo, via Zoom, um tempo de oração com aqueles que quiserem participar através de um link que vai ser único, vai ser sempre esse mesmo link que você recebeu para a oração das 6 horas de quinta-feira. Esse é um tempo juntos, tá? Tempo juntos. E durante todos os dias, essa é uma campanha que você faz aí com a sua família em casa, todos os dias, às 9 da manhã. Quero reforçar também que mesmo em meio às restrições, a igreja está aberta para caso alguém queira vir aqui orar, tá? O governo deixou isso aberto. E também os atendimentos podem seguir normalmente, sem nenhuma restrição e sem nenhum problema. Quanto às cestas básicas, o Andra, 1 tonelada de generosidade. Vocês viram que nós batemos a meta desse mês logo nos primeiros dias, mas nós estipulamos que daqui para frente, toda a entrega de doação, é importante que seja entre o dia 25, tá? E o dia 8 do mês, beleza? Entre o dia 25 e o dia 8, para a gente estipular todo dia 10 a entrega da cesta. Isso fica bom para as famílias que recebem, porque eles contam que todo dia 10 receberão uma cesta básica, e a gente consegue se organizar com a retirada, tá? Com o recebimento de doações aqui na igreja, que você pode fazer tanto trazendo alimento, quanto fazendo isso em recurso financeiro, ok? Deus abençoe vocês, tenham uma semana abençoada, uma semana de um novo mês que se inicia, e nos vemos durante todos esses dias através dos programas digitais. Vá em paz, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa,